No último episódio, presenciamos a reação de todos ao descobrirem o formidável poder de Broly. Em seguida, os guerreiros Saiyajins do sexto universo foram inspirados por Vegeta. Posteriormente, Bulma fez uma nova amizade e essa mulher revelou ser casada com um Tsufurudin. Surpreendentemente, neste universo, os Tsufurudins ainda persistem e o filho dessa mulher é uma mistura de Saiyajin com Tsufurudin. Bulma estava animada e planejava visitar os laboratórios científicos dos Tsufurudins no dia seguinte. O que será que a cientista mais genial da Terra descobrirá lá? É notável como esta história está atribuindo importância até mesmo aos não combatentes. Um mês antes no planeta Calamente, mais especificamente no momento em que Kuririn, Yantia e Tenshinhan chegavam no local, Labazil questionava o que eles estavam fazendo no planeta, e Kuririn dizia, então é que o Gohan nos indicou vocês para treinar com a gente para se preparar para o conflito. Os três começavam a gargalhar e Bergamo dizia confuso, do que você tá falando? Que confronto é esse? O trio da Terra ficava confuso e Tenshinhan explicava, é que o grande sacerdote do universo enviou uma mensagem. Você não se lembra? Bergamo não entendia do que ele falava e Kuririn dizia, será que a mensagem não chegou graças a ele ter aparecido acima das nuvens densas no mundo? Yantia dizia, poxa, mas se é assim pode ter inúmeros planetas que não receberam essa mensagem. Kuririn falava, muito bem, então eu vou explicar para vocês, e assim o tempo passou. Ele explicou e ao terminar a explicação os três absorviam o que foi dito, e Bergamo finalizava dizendo, então não temos tempo a perder, mostre para mim o que vocês terráqueos são capazes. O trio da Terra entrava em guarda exalando os seus quis, e Tenshinhan disparava. Bergamo respondia com um cruzado de esquerda em cheio, porém era um clone de Tenshinhan, outro deles chegava, o oponente olhava, mas nessa hora Kuririn aparecia fora do seu campo de visão. Bergamo chutava Tenshin para longe, Kuririn materializava um Qianzan e disparava. Quando iria acertar Bergamo ele desviava, ele vinha voando em direção a Kuririn, que respondia com um Taioken. Bergamo era momentaneamente cegado, e Yantia aproveitava para avançar e disparar seu Roga Fufuken. Ele desferia a sequência que detonou no corpo de seu adversário, contudo neste momento Yantia refletia, espera aí, ele está aumentando de tamanho. E sim, ele aumentava. Bergamo cerrava seu punho com grande energia, mas neste momento Yantia saltava, e Tenshinhan passava por Yantia e esquivava do soco lançado e chutava a cara de Bergamo. Bergamo recuava sangrando, e os três se animavam. Porém, o oponente sorria em resposta. O trio da Terra entrava em posição defensiva enquanto Bergamo disparava seu raio laser. Kuririn exclamava, rapazes, lembrem-se do motivo de estarmos aqui, precisamos superar nossos limites, vamos mostrar ao Goku que todos esses anos ao seu lado valeram a pena. Eles emitiam uma energia colossal em conjunto, e o ambiente explodia. Lavandeira observava e comentava, olha só, eu não imaginava que eles fossem tão promissores. Basil respondia, os dois carecas não se saíram tão bem no torneio do poder, não estou entendendo esse nível agora. Lavandeira ponderava, talvez eles sejam como nós, a verdadeira força deles está na colaboração, mas separados, a falta de poder de cada um é extremamente perceptível. Kuririn gritava para saber se estavam prontos, e os três intensificavam ainda mais suas energias. Uma explosão sinistra ocorria e uma cratera gigantesca era mostrada. Dentro dela, os três terráqueos estavam caídos. Bergamo apenas sorria sem ferimentos graves, e dizia tranquilamente, olha só, eu quase precisei lutar a sério de fato. Preciso elogiar vocês, Basil, encontre um lugar para esses três descansarem. Nesse momento, a cena mudava para o planeta Sidra, no universo 9. Lá, o próprio destruidor Sidra murmurava baixinho para o seu Kaioshin, temos 2 anos para concluir nosso pequeno plano. Precisamos agir primeiro e atacá-los antes que tenham oportunidade de reagir. Morrito, que estava distante, ouviu isso, aparecendo diante deles num instante, e perguntou sobre o que estavam falando. O Kaioshin Hou disse que não era nada importante, mas Mahito insistiu, eu fiz uma pergunta e ficaria feliz em ter uma resposta. Sidra disse, não se preocupe, estamos apenas batendo papo. A aura de Morrito preenchia o ambiente e ele declarava, muito bem, então a partir de agora vou observá-los mais de perto. Hou respondia, não é o que está pensando o Sr. Morrito, garanto que nunca tomamos decisões sem consultar você, diante de um conflito divino iminente. Morrito com uma aura sinistra concluía, bom, que seja assim. Alguns dias se passaram e Kuririn abria os olhos, revelando os 3 terráqueos enfaixados. Ele ponderava, todas essas feridas, que acontecerá quando enfrentarmos inimigos mais numerosos e sedentos por sangue? Yantia motivado começava a falar, temos pouco menos de 2 anos para nos fortalecermos, além disso, como vamos saber quando a guerra começa? O deus da destruição Sidra e o Kaioshin Hou nos avisarão, então, podemos confiar neles. Lavandeira tentando distrair os terráqueos dizia, esse careca deve enxergar através das nuvens com esse terceiro olho. Todos
riam juntos e o ambiente mudava. Basil perguntava a Tenshinhan por que ele possuía esse terceiro olho na testa, e Tenshinhan respondia: sou descendente do clã dos Três Olhos, que possuía essa peculiaridade, mas já não existe mais. Durante minha infância, os anciãos do meu clã me contaram antigas lendas sobre a presença desse terceiro olho. Alguns falavam de uma divindade presente, outros de um sinal profético, e pessoas de fora de nosso clã o viam como um demônio. No entanto, os mais velhos sempre me ensinaram a discernir entre eles. Minha força e minha identidade foram moldadas assim. Ingressei na escola da garça e conheci Caos, meu melhor amigo, mas um dia, ao retornar à aldeia, minha família desapareceu no ar. Passei muitos anos em busca deles. E tomei a decisão de retornar à escola da garça, que é minha segunda família. Conheci Kuririn e Goku, enquanto eles estudavam artes marciais em uma escola rival. Quanto ao olho, é apenas uma característica física, nada relacionado às antigas profecias. Yantia mencionou que éramos uma ótima equipe, mas nunca mais nos reunimos. Bergamo não compreendia o motivo dessas palavras e perguntou por que não voltaria. Os três ficaram em silêncio por um momento. Então Kuririn, com os olhos marejados, disse: Goku estava no universo 19 quando foi selado. Ele pode não estar mais conosco, teremos que enfrentar isso sem ele. Yantia sorria, aponta para o próprio peito, e começava a falar: Goku ainda vive em nossos corações, ele nos ensinou muitas coisas e nos desafiou sempre. Nunca é tarde demais, venceremos esta batalha, e eu mesmo libertarei Goku das garras de nossos inimigos. A cena mudava para um mês mais tarde na Terra, mais precisamente na residência de Kuririn, onde ele não estava presente. Lá, Paparone, após uma espera ansiosa de todo esse período, finalmente estava pronto para iniciar seu treinamento. Após um mês, seu robô estava finalizado, mas desta vez ele levaria consigo os androides irmãos 17 e 18. Ambos se despediram de suas famílias e estavam prontos para partir, com as coordenadas já programadas no robô Shin, cuja função era levá-los instantaneamente ao destino desejado. Mr. Satan e Buu também chegaram. O campeão terráqueo de artes marciais ficava conversando, distraindo Paparone com suas conversas habituais. Enquanto isso, ele avistava Cristal, a esposa de 17, e mencionava que a conhecia como uma supermodelo. Enquanto toda essa conversa acontecia, Majin Buu se interessava pelo robô de Paparone, olhando-o curiosamente e fazendo perguntas sobre o que era aquilo. De repente, a curiosidade de Buu levou a engolir o robô. Os androides olhavam assustados enquanto uma energia começava a se formar ao redor de Buu. A número 18 corria para tentar retirá-lo, mas a energia aumentava de repente, para em seguida se contrair e desaparecer. Confusa, a androide perguntava para onde ele tinha ido, e Paparone explicava temeroso. Buu havia ativado o robô sem definir uma nova coordenada. Isso significava que ele tinha sido teleportado aleatoriamente quando o robô estava em sua boca. Sinceramente, encontrar Buu seria impossível. A androide 18 questionava: mas espere um momento, você deve ter alguma informação? Não havia nenhuma área pré-selecionada. Paparone respondia: sim, havia no universo 7, porém ele partiu do nada. Se isso aconteceu, é porque a área foi alterada. 17 suspirava e comentava: eu sabia, isso não nos levará a lugar nenhum. Mr. Satan confuso dizia: eu não entendo seus truques, Paparone, então me diga, onde está Buu? A cena mudava para nos mostrar Majin Buu no reino dos demônios, mais precisamente no mundo Makai. A cena mudava para o universo 11 no momento em que Gohan se via cercado, sendo forçado a agir de uma maneira que não desejava. Ele lançava o vírus para o alto, removia seus óculos, e um dos adversários disparava com uma arma. Ele bloqueava todas as balas com uma mão, concentrando seu ki para afastar os inimigos, então, soltava os projéteis e, quando todos percebiam, já estava desferindo chutes em um e depois indo para cima de outro, nocauteando-o. Em seguida, saltava em direção ao vírus. Consegui agarrá-lo a tempo. A cena cortava para o exterior, onde Jiren e Dispo sobrevoavam a área, entrando preocupados, porém, ao observarem a situação, viam Gohan enviando um sinal de confirmação para eles. Mais adiante, os bandidos eram presos, mas a tropa do orgulho chegava ao local, emergindo da chuva. Lá, Cacerá o elogiava: muito bem, jovem, você cumpriu seu dever e impressionou Jiren e Dispo. Não que você já não tivesse provado seu valor no torneio do poder, mas agora realmente demonstrou sucesso, não apenas defendendo a si mesmo, mas também protegendo os mais fracos. Parabéns. É por isso que estamos aqui, para lhe dar as mais calorosas boas-vindas. Oficialmente, declaro você como o 82º membro da tropa do orgulho. Gohan sorria feliz. E a cena mudava para um bar.
onde eles celebravam a adição de um novo integrante. Nesse momento, Dispo perguntava a Gohan sobre sua família, querendo saber mais. Eles já conheciam Goku, mas e os outros? Enquanto comemoravam com Kaceral, Gohan explicava: bem, tenho um irmão mais novo, com 16 anos, e minha mãe se chama Titi. Ela é uma mãe exemplar que nos educou muito bem, e eu a amo profundamente. Além disso, tenho uma esposa chamada Videl e uma filhinha chamada Pan. Ele mostrava uma foto de sua família e, curioso, perguntava a Dispo: e você também é pai? Dispo confirmava e exibia uma foto com vários filhos. Em seguida, acrescentava: esses são meus filhos da última ninhada. Gohan ficava surpreso e comentava: espera aí, quer dizer que tem mais filhos ainda? Nesse momento, Kathleen interrompia: atenção, ele acabou de chegar. Alguém abria a porta, revelando Toppo e Vermouth entrando. O antigo Hakaishin declarava: atravessei o Vale da Sombra da Morte, mas a ligação entre nós era tão forte, rapazes, que eu decidi voltar. A cena mudava para o planeta Krip, e lá Trunks comentava enquanto treinava: bem, não há muito que possamos fazer, exceto confiar nessa porta estranha que você disse ter visto, mas eu ainda preciso vê-la, então vou tentar de novo. Ele concentrava-se, indagando-se se funcionaria desta vez. De repente, começava a ouvir Goten o chamando naquele local escuro. Ele olhava e via a porta, percebendo que cada um estava de um lado. Agora, o objetivo deles era abri-la. Goten também se concentrava e, ao olhar para as partes de vidro da porta, via a imagem de Goten, a fusão de Trunks e ele mesmo. Ambos ficavam surpresos ao se verem refletidos, mas ao sincronizarem os movimentos por um breve momento, conseguiam ver um ao outro. Goten percebia isso e dizia: Trunks, vamos tentar algo. Quando eu contar até 3, levante o braço. Ele fazia a contagem. Ao levantarem os braços, a imagem refletida desaparecia, deixando apenas Goten e Trunks. A porta se abria, emitindo um brilho intenso. Do brilho, Gotenks desaparecia, e eles entravam, confusos sobre o que estava acontecendo. Afinal, por que Gotenks estava ali? Seria para lutar? Ou seria que Gotenks representavam uma espécie de conflito interior? No entanto, eles logo compreendiam que a chave para a aparição de Gotenks foi o trabalho em equipe. A fusão só deveria ser usada como último recurso. Quando eles compreendiam isso plenamente, Gotenks ia sumindo. Quando eles entendiam essa lição, a cena retornava para o lado de fora, onde ambos sincronizavam seus movimentos com o objeto e o golpeavam. A sinergia e coordenação entre eles eram perfeitas, executadas de forma impecável, como se fossem um só. Whis observava impressionado enquanto os jovens se encaravam após destruir o objeto. Em seguida, eles comentavam em conjunto: foi fácil demais, Sr. Whis, tente nos desafiar mais na próxima vez. Logo após, desmaiavam de exaustão, enquanto Whis ria da situação. No entanto, de repente, ele olhava para o céu e exclamava: olhem só, depois de tantos milênios, o Sr. Bills finalmente decidiu voltar. Nos era mostrado um flash de luz cortava o universo. Lá o peixe oráculo dizia: primeiro Whis, e agora você vai partir? Não podem me abandonar aqui sozinho, afinal, o que é que eu farei? Bills lamentava e dizia: apenas é só ir para a terra. Enquanto estivermos fora, lá terá muitas iguarias para desfrutar. O peixe oráculo questionava: por que não poderia acompanhá-lo? Bills respondia: é melhor não, estou indo para um lugar que não será seguro para você. O peixe oráculo insistia, mas Bills argumentava: com a guerra se aproximando, preciso manter absoluto silêncio, por isso irei sozinho e chega de conversa. Vestindo uma roupa, ele se preparava. O peixe observava e dizia: olha só, Sr. Bills, é raro vê-lo usando essa vestimenta. Bills explicava: sim, eu só a uso quando retorno à minha casa. Em seguida, ele pensava: em breve estarei de volta, pai. A cena cortava para o futuro, onde Bills chegava a um planeta em alta velocidade. Ele observava o local, revelando uma fauna exótica e pirâmides semelhantes ao ambiente egípcio da Terra. Fechando os olhos, ele refletia: eu havia perdido este sentimento. Ousando, o narrador anunciava: planeta Geyser, fronteira dos universos 6 e 7. Bills seguia adiante, passando por uma estátua e ao lado de uma árvore, enquanto alguém meditava. Ao chegar, ele dizia: ah, então você também está aqui? Sentava-se ao lado, revelando seu irmão Champa, o Hakaishin do 6º universo, que estava em frente ao túmulo. Comentava: sim, na verdade, estou te esperando há um mês, seu tolo. As lágrimas enchiam os olhos de Bills enquanto ele murmurava: faz quase 1000 anos que não visito o papai. Champa olhava para o irmão e ponderava: o que será que ele faria na nossa situação? Tudo isso tem me causado muita dor de cabeça. Bills respondia: com certeza, ele se sairia melhor do que você. Champa ria e retrucava: olha quem fala, seu imbecil. Uma placa com o nome Perry era exibida enquanto as flores caíam ao redor, e a cena mudava para o planeta Krip, onde Goten e Trunks despertavam de seu desmaio após tanto treinamento. Whis declarava: muito bem, garotos, agora entramos na segunda fase do treinamento, é hora de desbloquear seus potenciais divinos, uma etapa crucial para avançarmos para o próximo nível. Boa sorte. Os garotos ouviam impressionados, e subitamente
novamente se viam em outro lugar. A realidade mudou abruptamente e Whis anunciava: sejam bem-vindos ao planeta Lestia. Aqui estão duas esferas de Ki divino. Minha única orientação é assimilem-nas. Os garotos sentiam-se confiantes e se questionavam: então é só isso? Whis confirmava: sim, é só isso mesmo. Quando realizarem esse simples ato, a etapa estará concluída. Lançando as esferas, os garotos falavam: nossa, que lentidão! Os garotos iam até elas, mas subitamente as esferas aceleravam, penetrando em seus corpos. Goten olhava para Trunks dizendo: cara, nós conseguimos suportar isso, porém, logo sucumbiam. O poder das esferas divinas cobrava seu preço. Whis ria e admitia: ops, esqueci de avisá-los. Em milhões de anos, apenas seus pais sobreviveram a essas esferas. Vocês estarem conscientes já é um milagre. Goten pensava em desespero: o que é isso? O que devemos fazer? Trunks determinado dizia: vou resistir, serei tão forte quanto meu pai. Sangue escorria dos olhos de Goten enquanto ele tentava suportar. Logo, os dois caíam exaustos, as esferas se dissipavam. Whis observava, questionando se havia superestimado os garotos. Goten com dificuldade indagava: Whis, essa assimilação, você quer que unamos essa energia ao nosso corpo, não é? Whis confirmava: sim, exatamente isso. Trunks prometia a si mesmo: está bem, juro que vou conseguir. A cena se deslocava para o Universo 6, onde o treinamento dos Saiyajins sob a orientação de Vegeta continuava sem interrupção. Enquanto a intensidade do treinamento aumentava, os Saiyajins encaravam o campo de batalha e exploravam os limites de seus potenciais. Broly lutava para controlar seu poder e sua fúria, mas Kei o confortava. Fique tranquilo, Broly, você está quase lá. Kiabi e Caulifla se destacavam em combate, enquanto o narrador prosseguia: eles estão desvendando habilidades inesperadas. No entanto, naquele momento, uma figura imponente se erguia sobre o local. Era o Rei Sadala. Vegeta o encarou e disse: continuem, eu já volto. Ele partiu em alta velocidade e se posicionou diante do rei. Vejo que deseja observar o treinamento de seus guerreiros. Que tal se juntar a nós? Sugeriu Vegeta. O rei respondeu com seriedade: você e seus amigos devem deixar este planeta. Vegeta irritado retrucou: partir? Ainda não percebe a gravidade da situação? O rei apenas respondeu: já avisei. Guardas, dois robôs avançaram, mas Vegeta os interceptou e os arremessou para longe. Em seguida, ele avançou em direção ao rei. No entanto, a aura de Ki que cercava Sadala era suficiente para bloquear o ataque. De repente, o monarca contra-atacava o príncipe com um golpe fulminante. Em seguida, ele proferiu: então é você quem estava instruindo meu povo a se defender? Lamentável. Você e os traidores do meu povo não significam nada. Broly retornava à sua forma base, observando o início do confronto, e ponderava: o que Vegeta fará agora? Foi então que testemunhamos o príncipe Saiyajin atravessando uma montanha com um único golpe. Enquanto o rei voava atrás dele, o príncipe fechou sua guarda, sorriu e disse: ah, então está é a verdadeira face do rei pacifista. O rei retaliou rapidamente, desferindo um golpe que fez Vegeta colidir contra uma montanha. Encarando a situação, Vegeta pensou: esse cara é muito mais forte do que eu imaginava. O rei então se postou diante de Vegeta, canalizando um ataque. Enquanto o príncipe fazia o mesmo por baixo, ambos gritaram enquanto disparavam seus golpes, e o ambiente ao redor começou a colapsar. Kiabi testemunhou aquilo e ordenou: reúnam-se na minha barreira de Ki. Vegeta elevou-se aos céus com seu Ki exalando poder. Enquanto o rei o encarava, o príncipe avançou rapidamente desferindo um chute, mas o rei segurou sua perna. Vegeta pensou: maldito, por que não apareceu no torneio do poder ou no torneio contra o Universo 7? Você poderia ter ajudado seu povo. Ele chutou com a outra perna fazendo o rei cuspir sangue, mas este permaneceu firme, impressionando Vegeta. Sadala avançou e Vegeta esquivou, contra-atacando em seguida com um chute. O rei recuou, canalizando uma enorme quantidade de Ki em seu punho. Enquanto Vegeta refletia: que previsibilidade, já era óbvio que você viria com um soco do seu punho esquerdo. Mas, num instante surpreendente, uma joelhada veio em vez disso. Vegeta se preparou para o golpe, mas era apenas uma distração, pois o verdadeiro ataque veio com o punho esquerdo do rei. Vegeta recuou sangrando encarando o rei antes de avançar. Novamente, ele desferiu um chute fazendo o rei soltar um gemido de dor e cuspir sangue, e então o arremessou violentamente ao chão. Com um olhar indignado, o rei declarou: nunca em toda a minha vida fui enganado por outro Saiyajin. Você deixará este planeta, mesmo que eu tenha que forçá-lo. Ele investiu em um novo ataque, enquanto Vegeta o encarava e refletia com um sorriso astuto. A luta começou a ficar interessante, mas você ainda está escondendo todo o seu poder. Os dois colidiram suas cabeças se chocando, e ambos recuando ensanguentados. No entanto, Vegeta rapidamente se recompôs e avançou novamente. Enquanto o rei recuava, lançou uma rajada de Ki, mas Vegeta fluía entre os ataques, desviando-se habilmente de todos eles. Então ele encarou o rei e desencadeou
iniciou sua transformação em Super Saiyajin. No entanto, nesse momento, o rei olhou apavorado e, antes mesmo de Vegeta atacar, Sadala cobriu os olhos. O príncipe interrompeu seu ataque, confuso, retornando à sua forma básica, e declarou: chegou a hora de você explicar por que nutre tanto ódio pelos Super Saiyajins e por que continua escondendo seu verdadeiro poder. Sadala permanecia chocado com a situação, enquanto Ruba, acompanhando a luta de longe, refletia: o que acabou de acontecer? Vegeta derrotou nosso rei, isso significa que ele agora será nosso novo líder. Kiabi observava com confusão, enquanto a cena retornava para Sadala, que se via pressionado a fornecer uma resposta. Esta forma demoníaca se apoderou de mim pela primeira vez na noite em que Jirken tirou a vida de nosso antigo rei, mas aquele mal ceifou a vida de centenas de pessoas inocentes, incluindo meus inimigos, mulheres, crianças e até mesmo meus irmãos de combate. A explosão resultante da minha transformação fez meu ódio se transformar em uma fúria sem limites. A imagem de uma criança carregando o corpo de sua irmã entre as chamas da minha destruição ainda assombra minha mente. Eu pude ver o rosto do meu povo. Tornei-me a personificação do mal. Essa é uma forma demoníaca alimentada pelo ódio. Isso não pode ser saudável, só levará à loucura. Irritado, Vegeta interrompeu: não é assim que funciona. Kiabi alcançou essa forma apenas com o desejo de proteger você e seu povo. Um demônio não faria isso. Sadala respondeu: não podemos saber quem é quem até enfrentarmos situações críticas. É quando o perigo, o medo ou a fome surgem que revelamos nossa verdadeira natureza. Vegeta contestou: as coisas não são tão simples. Não podemos nos reduzir a uma simples transformação. Precisamos examinar nossas ações e intenções. Cometemos erros e amadurecemos com eles. O ódio em transformação não faz sentido algum. Sadala continuou: o capitão Kiabi me contou sobre você. Ele disse que você ama seu povo. Então, me diga, o que mudou em você? Como você deixou de ser cruel para se tornar quem é hoje? Vegeta refletiu: adoraria dizer que é graças a minha esposa e filho, mas a verdade é que encontrei um guerreiro melhor do que eu. Ele sempre se supera e me obriga a extrair o máximo de mim. Ele me mostrou o verdadeiro significado da felicidade e da justiça, e o Super Saiyajin me ajudou a abrir os olhos para muitas coisas. Sadala absorveu as palavras de Vegeta enquanto este continuava: você se sente no chão e não faz ideia de como se levantar. Eu entendo isso mais do que você imagina. Eu provavelmente seria bem menos sábio do que você, estando na sua posição, compreendendo o coração e as palavras de Vegeta. Sadala sorriu, e Vegeta estendeu a mão, como Goku sempre fazia. Ao ver isso, Sadala pensou: está na hora de dizer adeus ao meu passado trágico. Ele tocou a mão de Vegeta, abandonando seu antigo eu. Enquanto os guerreiros do planeta Sadala observavam em nova união, eles festejavam com alegria. O narrador concluiu: finalmente, os Saiyajins comemoraram juntos, e o rei de Sadala pôde compreender o verdadeiro valor das coisas. Enquanto isso, na Terra, no Universo 7, Videl ensinava seu pai a habilidade de voar. Olha só, Videl, eu posso voar. Comemorava Satã obtendo algum progresso, ao mesmo tempo que o homem se alegrava com sua evolução, entristecia-se por ter perdido o seu amigo. Não se preocupe, Buu, eu vou te trazer de volta. O narrador dizia: cada um participa da guerra à sua maneira. Até mesmo os mais fracos estão contribuindo, mas eles estarão prontos a tempo. Universo 14, um cajado de um anjo brilhava muito forte, e alguém parecia acordar de um longo sono. Universo 0, o narrador terminava de exclamar para enfrentar uma ameaça que ainda não conseguem nem imaginar. Universo 14, onde um indivíduo começava a abrir os olhos e recobrar sua consciência. Ali, alguém exclamava: ó, ilustre herdeiro finalmente recobrou os sentidos. Meu senhor, sinceramente, não sei o que está ocorrendo, há uma lacuna em minhas memórias, como se tivesse sido apagada. O senhor tem alguma informação? A criatura negava com a cabeça, e seu serviçal continuava: quando despertei alguns minutos antes do senhor, percebi que a porta estava trancada, com um feitiço antigo, porém, como sou um feiticeiro, não tive problemas para resolver a situação. O indivíduo misterioso indagava sobre Salaga, e o feiticeiro solicitava que o seguisse. Ele abria a porta, e o indivíduo teve dificuldades para se acostumar com a claridade, mas quando seus olhos se ajustaram, ele observou o horizonte, e o narrador anunciou: Universo 14, Planeta Brige. Em seguida, o feiticeiro comentou: também fiquei surpreso, ilustre herdeiro. Nesse momento, alguém ferido pousou atrás deles. Era o próprio Salaga. O indivíduo perguntava sobre suas vestes, e ele respondeu: não consegui acordá-lo. Então tomei a iniciativa e parti. Enfrentei hordas de criaturas feitas de energia pura. Tive que me adaptar, pois meus golpes drenavam minha vitalidade, mas com paciência, consegui copiar a habilidade de absorção de vitalidade e logo superei meus adversários. A batalha foi árdua, ilustre herdeiro, mas valeu a pena pela experiência adquirida e, o mais importante, o de cumprir minha missão de proteger você. O feiticeiro começava a tratar dele, e Salaga dizia respeitosamente: nobre herdeiro, se me permite dizer, os encantamentos
encantamentos dos inimigos se assemelhavam aos do Sr. Dromel, o feiticeiro ficava confuso, e o herdeiro comentava: eu notei que qualquer contato telepático com ele ou Xeriz parece ser impossível. Vamos direto para o seu planeta, Dola. Chame a nave mãe. O feiticeiro se dirigia à nave, preparando-se, erguendo seus braços, e uma gigantesca nave surgia. Eles se encaminhavam para a nave, e nesse momento Salaga se concentrava em seu mestre, localizando seu coração. Ele murmurava: como pensei, os batimentos dele estão irregulares, sua pressão arterial está instável. Em seguida, ele se desculpava dirigindo-se ao venerável herdeiro. O herdeiro parava, olhando para ele, enquanto Salaga continuava: independentemente do que tenha acontecido, eu sei que o senhor tomará as decisões corretas. O herdeiro retomava sua caminhada dizendo: eu não tenho essa pretensão. A cena mudava para o universo 7, na Terra, onde o treinamento entre Piccolo e Pan ocorria. A filha de Gohan lançava um chute, e o Namekuseidin desviava. Ele a segurava pela camisa, erguendo-a e dizendo: se você soubesse o quanto seu pai teve que passar para ter o privilégio de treinar comigo, garota. Pan interrompia mostrando a língua, mas Piccolo a lançava para cima, então ele ordenando: mostre-me que é digna, menininha. Pan girava no ar e disparava para cima. Piccolo observava enquanto ela se aproximava, e de repente, a garota acelerava, surpreendendo-o com sua velocidade. Quando estava prestes a acertar um golpe, Pan diminuía sua velocidade e recuava sorrindo. Saunel e Pirina trocavam olhares impressionados e diziam: caramba, eu não esperava por isso. Piccolo materializava sua vestimenta pesada e comentava: em termos de puro treinamento físico, temos um longo caminho pela frente, mas descansar também é importante, então vamos dar tempo ao tempo. Saunel intervia: eu não quero ser intrometido, mas será que devemos mesmo relaxar sabendo o que nos aguarda? Piccolo incomodado respondia: ó, novato, você não faz ideia do caminho certo para evoluir. Primeiro é preciso treinar a mente, é assim que se adquire conhecimento. Vocês me ensinaram muito sobre nossa raça, mas a história de seu povo em nosso universo é muito mais complexa. Antes de tudo, devo dizer que não revelei toda a verdade para vocês. Não sou o único Namekuseidin no planeta. No ponto mais alto da Terra, além dos céus, existe um santuário inacessível para os homens comuns. Lá reside o Deus da Terra, a quem eu mais respeito em todo o mundo. A cena ia para a plataforma celeste, onde Dendê e o Sr. Popu observavam o treinamento dos Namekuseidins e de Pan. A cena trocava para o universo 14, no planeta Dromel, uma nave espacial com o venerável herdeiro chegando ao planeta. Ao pousar com seus soldados, seu companheiro Salaga saía para investigar os arredores do planeta. O sucessor se elevava ao céu, materializando uma energia distorcida e erguendo os braços. Uma onda de energia se espalhava pelo planeta, criando um mapa tridimensional com essa energia. Salaga sentia a energia passar por ele e voava de volta. Chegando, ele dizia: meu senhor, eu não sabia que tinha essa habilidade à disposição. Creio que seria ideal não mostrá-la ao inimigo. O sucessor respondia: não se preocupe, não há vida neste planeta, mas há algo adiante, uma espécie de farol, deixado aqui intencionalmente. A cena se aproximava desse suposto farol, e o sucessor continuava: eu irei lá sozinho. Os aliados ficavam preocupados, mas ele enfatizava: eu vou sozinho, e não há negociação. Ele partia e chegava ao local, percebendo uma energia estranha no ar. Erguendo o braço, ele atravessava para o lado, revelando uma espécie de camuflagem. Uma barreira era mostrada, e ele entrava nela. Lá dentro, um rosto com 3 olhos o encarava. O sucessor percebia algo estranho e então a cena cortava para fora, onde os discípulos conversavam. De repente, uma explosão ocorria. O feiticeiro gritava que era uma armadilha, e Salaga dizia para se acalmar. Ele explicava: ele ainda está lá dentro, mas é como se tivesse entrado em outra dimensão. Eu mal consigo focar nele, mas ainda sinto resquícios de sua presença. Se as coisas ficarem estranhas, você deve destruir toda a área que cobre essa dimensão, sem aviso prévio, Dola. O feiticeiro afirmava: pode contar comigo. A cena adentrava a dimensão e lá, alguém se aproximava caminhando. O sucessor materializava uma arma e avançava. De repente, uma forte luz surgia da escuridão, e o Kaioshin do universo 14, chamado Zal, aparecia. Ele dizia: eu estive esperando por você 6 meses, nobre herdeiro. O sucessor respondia: mestre Zal. O Kaioshin continuava: por favor, siga-me. Sei que deve estar confuso, e peço desculpas por isso, mas tudo aconteceu conforme planejamos até agora. O sucessor perguntava onde estavam, e o Kaioshin respondia: estamos na sala do altar dos anjos. Quando um anjo não está usando seu cetro, ele repousa aqui. Isso é chamado de cetro do universo. Cada anjo guia de seu respectivo universo possui o seu. Ele se aproximava e continuava: por favor, pegue. O sucessor pegava o cetro, e nesse momento, parecia que Dromel do passado estava gravando em uma espécie de gravação. Olá, Amaron, sou eu, Dromel. Como percebeu, não estamos mais no mesmo lugar aparentemente. Você
está com amnésia, mas permita-me relembrar você, nosso universo foi apagado em um instante pelo Sr. Zeno enquanto você mostrava sua capacidade para alcançar o que sempre desejou, o universo desapareceu, mas foi eventualmente restaurado graças a um pedido de outro universo, concedido pelas esferas do dragão. Depois disso, fui abordado por uma mulher que parecia ser a mãe dos anjos, uma companheira do Daishinkan. Todos nós, descontentes com as ações de Zeno, piscamos, não existimos mais. Cansamos dessa hierarquia louca e infantil imposta pelos governantes de tudo, isso precisa acabar. Foi então que decidimos agir por conta própria e confrontar o próprio Daishinkan. E aqui estamos agora, momentos antes de sua amnésia, quando você estava no planeta Bride em busca de suas queridas relíquias, foi por minha intervenção que você caiu nessa amnésia. Amaron, acorde, pois estou devolvendo suas memórias. O sucessor sentia um vazio em sua mente, e as lembranças do Deus da Destruição ecoavam em sua cabeça. O Destruidor declarava: chegou o momento, mas não estou aqui para levá-lo apesar de seus esforços. Você ainda não está pronto, Amaron, você ainda é muito imprevisível. Portanto, ficará com seus dois subordinados. Amaron retrucava: meu senhor Dromel, com todo respeito, sou contra sua decisão, não posso permitir que vá sem mim. Dromel respondia: ah, então você está contra. Xeris, o anjo brandia seu cajado, e Amaron prosseguia: só por ter dito isso, o senhor Dromel decidiu me trancar e selar minhas memórias. Por último, ele me disse que me agradeceria mais tarde. A mente do sucessor voltava ao momento, e ele compreendia: agora entendo. A imagem refletida do Deus da Destruição continuava: muito bem, agora que se lembrou, devo informar que se está vendo esta mensagem, é porque fomos detidos pelo grande sacerdote. No entanto, Xeris enviou seu cetro de volta para onde você está agora. Ele fez isso antes de ficarmos presos, ou seja, no momento não posso exercer meu cargo. Por isso, peço que conclua o que tinha para fazer. Você terá tempo e condições para isso. A partir de agora, de maneira representativa, você é oficialmente o Deus da Destruição do Universo 14. O narrador anunciava: Deus da Destruição do Universo 14, por delegação, Amaron. Ele emergiu da dimensão do Santuário dos Anjos ao fragmentá-lo. O cubo lendário deles voava a uma velocidade impressionante, até mesmo para eles que estavam habituados com naves voando muito além da velocidade da luz. Interrogavam Amaron qual seria o plano dali em diante e ele respondia prontamente: irei pessoalmente visitar o grande sacerdote em seu palácio. Seus seguidores questionavam como ele sabia a localização de tal lugar, afinal, era informação reservada apenas aos anjos, e Amaron explicava: cada elemento deste multiverso tem um lugar designado e crucial. Nada é deixado ao acaso. Dola, o feiticeiro dizia com deferência: não tenho certeza se compreendi completamente, nobre herdeiro, mas não podemos simplesmente transitar de um universo para o outro na ordem que desejamos. Há etapas a serem respeitadas em cada jornada. Amaron se assentou e começou a explicar: há alguns anos existiam apenas 12 universos. Os deuses evocavam ao longo dos últimos milênios o termo pares de universos, mas após nossa ausência, isso foi corrigido. Na era em que nossos 18 universos existiam, éramos organizados em conjuntos de 3, os universos chamados trigêmeos. Nosso universo 14, por exemplo, compartilhava as mesmas galáxias, planetas e espaço com os universos 5 e 8, estando portanto entrelaçado com os universos dos deuses da destruição. Araki e Likir, Dola questionava ao ouvir aquilo: então, o lugar onde nasci existe de forma idêntica em outros 2 universos. Amaron respondia: vocês e Salaga são uma exceção à norma. Vocês pertencem ao reino dos demônios e existe um diferente em cada universo. Para ser mais específico, do universo 1, o Supremo, ao 12, o Definitivo. Agora retornaram junto ao 18, o Prodigioso, os universos 2, o Benevolente, e o 11, a Justiça, encontram-se com o 17, o Desejo. O universo 3, o Espirituoso, e o 10, Viril, vinculam-se ao universo 16, o Intrigante. O universo 4, o Ardiloso, e o 9, o Adulto, estavam ligados ao 15, o Amaldiçoado. Quanto a nós, o universo 14, o Ambicioso, estamos conectados ao universo 5, Harmonioso, e ao universo 8, o Operário. Por fim, os universos 6, o Desafiador, e o 7, o Lutador de Bios e Champa, estão atrelados ao universo 13, o Campeão de Balcã. Dola ficava impressionado com essa conexão e Amaron continuava: no momento, estamos entre os universos 8 e 6, Xeris me informou ao final de sua mensagem que o palácio do grande sacerdote fica em um local isolado, acessível apenas ao passar por portais especiais em uma ordem definida. Esta ordem muda a cada 100 anos, e Xeris compartilhou comigo a configuração atual. O primeiro portal a atravessar está no universo 4. A jornada será longa, mesmo a bordo desse cubo. Para chegar lá, devemos passar por 5 universos no total, embora uma vez feito, os portais serão atalhos extremamente importantes, complementava Salaga. Então vamos otimizar nossa viagem
viagem, aproveitando para fazer paradas e avisar sobre a presença do novo deus da destruição do Universo 14. Um pouco mais tarde, eles já chegavam no Universo 4, no planeta Romazeri. Lá, com sua magia, Dola abria uma fenda de energia e dizia: senhoras e senhores desse planeta, ajoelhem-se, pois estamos aqui para apresentar o primeiro e único, o grande todo-poderoso. Raios e trovões preenchiam o ambiente enquanto Dola continuava mostrando o herdeiro. Esse é o Lorde Amaron, o verdadeiro herdeiro do trono divino, repetia Dola, enquanto as pessoas pareciam ignorar o chamado. Instalando os dedos, uma pressão tomava todo o local, e as pessoas caíam de joelhos, entre elas Ganos, um dos participantes do Torneio do Poder, que mentalmente perguntava confiante aos visitantes quais são suas exigências. O que querem de um povo insignificante como nós? Levantando-se junto de Chapil e Hop, ambos do Universo 9, as pessoas diziam: nossa, são os guerreiros do Torneio do Poder e com eles esta Ganos, o grande defensor do Universo 4. Dola se movimentava numa velocidade assombrosa, parava na frente deles e dizia: somos do Universo 14, na sua frente está o seu novo líder. Ganos respondia aumentando o tom: há 2 anos no Torneio do Poder, explicaram que existiam apenas 12 universos. Se você disse que é do Universo 14, quer dizer que tem a ver com o comunicado que o grande sacerdote fez há 5 meses. Quer saber? Você nem precisa responder minha pergunta. De toda forma, vocês não são bem-vindos nesse planeta. Dola pensava: então, eles têm ciência do que está por vir, e prosseguia dizendo: eu estava louco para brincar com um de vocês. Será divertido vê-los se quebrarem. Salaga dava um passo à frente e tentava dizer com calma: vocês ainda não cometeram nada que seria uma grande afronta para nós. Aproveitem a benevolência e permitam-nos absolvê-los ao se ajoelharem diante de nós agora mesmo. Ganos sorria e afirmava: infelizmente para vocês, sou o ser mais obstinado deste universo. Eles se preparavam para o combate, e Amaron comentava ao fundo: se é obstinado, então não há o que discutir com vocês. Ganos começava a se metamorfosear, e Dola ironizava: que graça, será como abater pássaros indefesos. Ganos completava sua transformação, e Salaga lamentava: é só isso? Não é digno de um deus da destruição se rebaixar a esse nível vergonhoso. Ganos era pego desprevenido ao ouvir sobre o título de Deus da Destruição, e Hop refletia: se isso for mesmo verdade, o que divino estará além da nossa compreensão? Dola sorria e prosseguia: querido herdeiro, nos conceda 2 minutos, será crucial ensiná-los sobre um equívoco que nunca mais devem cometer. Amaron olhava e se virava, e Ganos dizia, com seu ki exalando: Chapil, Hop, não se preocupe, conheço alguém que não hesitaria em impedir um Deus da Destruição de vagar livremente por aqui neste universo, e ele logo chegará. Eles se posicionavam com Salaga e Dola já esperando, e nesse momento íamos para o planeta Kitela. Lá, enquanto Hakaishin e seu anjo guia treinavam, ele sentia uma presença avassaladora. Kitela dizia: não reconheço este ki. O anjo acrescentava: só de sentir, poderia jurar que é de um deus da destruição. Considerando a quantidade de maldade que emana, isso não é um bom sinal. Kitela interrompia o treinamento e afirmava: não reconheço o ki desse deus da destruição, talvez venha de um universo restaurado, naquela época em que eu nem era um deus da destruição. O anjo indicava que também não identificava aquela energia e alertava em seguida: Senhor Kitela, esse poder que sentimos é inferior ao seu, mas ainda assim a situação é preocupante. O que deseja fazer? Kitela gargalhava e dizia: eu proíbo qualquer intervenção no meu universo sem minha autorização, então é óbvio que vamos partir. Eles disparavam, e a cena retornava ao planeta Romazeri. Com a cidade arrasada e a população dizimada, uma criança chorava. Ganos tentava se manter firme, e à sua frente estavam Dola, Salaga e Amaron observando tudo do alto, em cima de uma pilha de corpos, e ele declarava: não viemos aqui para aniquilá-los. Viemos apenas para comunicar que o fim de tudo começará em breve. Ainda não é tarde demais para fazer a escolha certa. Não se juntem ao lado errado. Vocês não conseguiram fazer nada contra Salaga e Dola, mesmo eles usando apenas uma fração de seus poderes. Então, me digam, realmente acham sábio se opor a mim? Fora que eu não sou nada comparado ao Sr. Dromel. Ganos questionava quem era Dromel, e Amaron era sucinto em sua resposta: não vou me dar ao trabalho de te explicar, a vida do seu povo está em suas mãos. Se quer saber a resposta sobre quem é Dromel, talvez a descubra um dia se unir a nós. Ganos ria e exclamava: você é engraçado, continua se achando brutal, porém, não tem ideia de quem somos e do que somos capazes. Dola movia os dedos, e Ganos sentia um choque. Ele começava a envelhecer. Nesse momento, Amaron percebia uma presença se aproximando em alta velocidade, o deus Kitela. Ele alertava a todos: vamos partir
Salaga e Dola. A cena cortava para a escuridão na mente de Ganos, e quando ele acordava, via o deus da destruição à sua frente. Ele agora exibia uma aparência jovem como sempre, deixando Ganos confuso sobre o que acabou de acontecer. Kitela encarava-o e dizia: eu sei que chegamos um tanto atrasados, mas explique tudo com tranquilidade. O anjo pedia desculpas pela demora. Ganos observava ambos, porém logo se voltava preocupado com seus companheiros, que os viam ao lado, totalmente abatidos. Kitela notava que a situação deles não estava favorável e indagava: os intrusos estão à nossa frente, acredita que podemos alcançá-los? O anjo afirmava: não será simples, considerando que estão dentro de um cubo, não temos ideia de para onde estão indo, presumo que estejam mirando um portal específico. Além disso, não são novatos, possuem um plano bem estruturado. Kitela ordenava que chamassem o cubo deles. Em seguida, ele começava a se contorcer de raiva, afinal, ele havia emprestado o seu cubo para o seu filho. Depois, ele se dirigia a Ganos e dizia: e pensar que estávamos contando com a ajuda dos mortais na guerra. No entanto, a maioria de vocês, até mesmo os mais robustos deste universo, não pode fazer absolutamente nada. O anjo complementava ao lado: e para aqueles que não são tão resilientes, é preciso torcer para que não desmoronem mentalmente após tais confrontos. Kitela instruía o anjo Cognac: limpe um pouco este planeta para que volte a parecer um pouco mais normal, faça os poucos habitantes remanescentes esquecerem de tudo o que ocorreu aqui, não precisamos de pânico desnecessário, e nós levaremos esses 3 conosco. Cognac respondia: não é da sua natureza agir em favor dos mortais, Sr. Kitela, mas se assim deseja, que assim seja. A narrativa mudava abruptamente para um novo cenário no multiverso, onde Amaron finalmente alcançava o portal do universo 4. Após atravessá-lo, encontravam-se agora no universo 10, no exuberante planeta Argon. A chegada do trio não passava despercebida pelos habitantes, e eles pousavam imponentemente diante deles. E o narrador começava a exclamar: 5 meses se passaram desde os eventos com Kansei e Kaishi. Os 12 universos treinaram e ainda estão treinando duro para defender o legado das gerações anteriores da melhor maneira possível, e também o destino das gerações futuras. Mas no universo 11, um jovem guerreiro se propõe a perturbar o resultado aparentemente inevitável da guerra que se aproxima.